Então, as proteínas a gente falou até então, né, todas as proteínas, as principais que eu selecionei para trazer para vocês. E aí agora a gente vai falar também da participação dos lipídios em relação à modulação endócrina do tecido adiposo, tá, no metabolismo. Então, existem sim lipídios esses, como por exemplo os ésteres de ácidos graxos. E aí aqui eu coloquei como exemplo, ele tem essa sigla que é o FAH, FAS, que representa, né, esses ésteres de ácidos graxos hidroxila. Então tem esses dois principais. E a sinalização, né, como a maioria dos ácidos graxos, a gente viu que são receptores acoplados à proteína G, principalmente G40 e a G120. São receptores que reconhecem esses ácidos graxos, tá? E o que foi já observado? Que níveis baixos, né, especificamente desse éster de ácido graxo, que é esse 5-PA-HSA, na circulação, está associado a marcadores de resistência à insulina. Tá? Então, o que se tem mostrado, né, é que tanto os dois, né, tanto o 5 como o 9, que são esses dois ésteres de ácidos graxos, produzidos pelo tecido adiposo, eles induzem qual é o efeito metabólico? Eles conseguem estimular a secreção da GLP-1. Então, olha aí, lembra da GLP-1, que é aquele peptídeo semelhante ao glucagon, liberado pelo intestino, né? Então, tá vendo o crosstalk ainda intestino e tecido adiposo e regulação da homeostase energética. Então, existem lipídios que são produzidos pelo tecido adiposo, no caso desses ésteres de ácidos graxos, e que eles têm a função de crosstalk com o intestino, estimulando assim a liberação de GLP-1. E essa GLP-1, se a gente lembrar, qual é a atuação dela? Ela lá no pâncreas, ela consegue aumentar a secreção de insulina, consequentemente, diminui os níveis de glicose circulante, melhora a tolerância, né, à glicose, então por isso que você tem essa redução da glicemia e a sensibilidade à insulina, né? Então, é interessante a gente observar que existem também outros produtos, além da proteína, como no caso dos lipídios, que também tem essa participação da homeostase energética via esse crosstalk, tecido adiposo e fígado, né? Graças a esse estímulo desses ésteres que aumentam a GLP-1, né? Esse hormônio intestinal que participa do metabolismo da glicose. E aqui esse artigo, em 2018, ele vem mostrando para a gente, né, esse efeito. Então, aqui ele mostrando esse PA-HSA, representando, né, a sigla. Especificamente, o PA significa do ácido palmítico, né, e essa estrutura aqui seria exatamente esse éster de hidroxil, desse ácido graxo. Então, essa estrutura característica aqui, que representa todo esse PA-HSA, tá? Ela que é produzida pelo tecido adiposo e tem esses efeitos metabólicos que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, ele se liga a receptores específicos, e que receptores são esses, né? Eu falei que é o GPR40 e o GPR120, né? Isso que já foi descoberto. O GPR40 na própria célula beta-pancreática, então esse PAHSA, esse lipídio produzido pelo tecido adiposo, ele se liga a esse receptor específico na célula beta-pancreática, né, nas ilhotas, e qual é o efeito dele? Ele vai conseguir ajudar nessa questão da secreção da insulina, né? Isso poderia se dizer que é um efeito direto, né? O próprio lipídio, ele alcança a corrente sanguínea, chega, dispersa, né, ali no intestino e consegue se ligar no receptor GPR40 e sinalizar a célula beta-pancreática para secretar a insulina, tá? Agora, como eu falei para vocês, existe também os efeitos conhecidos, que é o estímulo da GLP-1. Então, tem efeito também via intestinal, que é esse crosstalk do lipídio com o intestino, onde as células L, que são células intestinais, você aumenta o estímulo da secreção desse hormônio intestinal,
E esse hormônio intestinal, ele tem receptores nessa célula beta-pancreática, a gente já viu sobre isso. E se você tem esse receptor na célula beta-pancreática, qual é o efeito disso? Você potencializa a secreção de insulina, né? Então, a GLP-1, a gente sabe que ele tem esse efeito, né, de potencializar a secreção da insulina, né, visto quando se tem um aumento da concentração de glicose no sangue, tá? Então, a gente vê, dá para observar aqui na figura que o receptor específico, né, que tem essa comunicação ácido graxo com o intestino não foi descoberto, ainda está ainda sendo evidenciado. Mas já se sabe desse efeito, né, do intestino nesse crosstalk com a liberação da GLP-1. Tá? Em relação aos outros efeitos, né, desse lipídio, a gente tem que esse PAHSA, ele pode se ligar ao tecido adiposo via GPR120, que é o outro receptor dele, e aí você tem mecanismos, né, efeitos também favoráveis, como o aumento da captação de glicose e a redução da inflamação, né? E ele mostrou também que existe, né, possíveis efeitos também em outros tecidos, né, como fígado e músculo, mas que os estudos, né, até então, nesse estudo não se tinham visto ainda, né, os efeitos, como poderia estar acontecendo isso, quais os efeitos metabólicos dessa ligação, mas que se tem essa característica, aumento da captação de glicose e a redução da inflamação, é que justificaria, né, esse efeito do aumento da sensibilidade à insulina desses lipídios no próprio tecido adiposo branco. Então, você tem a secreção de uma substância, de um lipídio, que ele tem essa ação, né, tanto em tecidos distantes, como o intestino, ou até mesmo nas ilhotas, mas ele também tem efeito ali autóctono, parácno, onde ele pode agir na própria célula em que ele produziu, e também nas células vizinhas, nos adipócitos vizinhos, aumentando a captação de glicose, diminuindo a inflamação. Então, isso também favorece a questão da sensibilidade à insulina, né? Então, quando a gente pensa nesse lipídio, a gente pode associar a importante participação dele em quê? Na melhora da homeostase glicêmica, né? Então, esse também seria um outro alvo de estudos, se a gente imaginar, por exemplo, no diabetes, em que você tem um distúrbio da homeostase da glicose, e aí a gente poderia possivelmente avaliar esse lipídio produzido pelo tecido adiposo como um possível, né, uma possível droga, uma possível via para que houvesse essa melhora da homeostase da glicose, né, nesse sentido. Então, também seriam mais estudos que poderiam, né, serem desenvolvidos nessa perspectiva. Os lipídios também têm a participação dos LPAs, que são outra forma, tá? Os LPAs são os ácidos lisofosfatídicos, né? Então, são outra classe de lipídios produzida pelo tecido adiposo, tá? E aí, como é que se dá a sinalização desse lipídio que é produzido pelo tecido adiposo? Os receptores, né? Receptor desses LPAs, que é chamado, né, esses ácidos lisofosfatídicos, em que, através desses receptores, que aqui está chamado, né, de LPAR de 1 a 6, né, então são receptores acoplados à proteína G, em que reconhece esse lipídio que é produzido pelo tecido adiposo, tá? E aí, como é que é produzido esse LPA no tecido adiposo? Ele é produzido graças a uma enzima que é expressa no tecido adiposo, né, nos próprios adipócitos, que é a autotaxina. Então, a autotaxina é uma enzima presente nesses adipócitos, tá? E que ela vai atuar exatamente produzindo esses LPAs, tá? Então, lá no tecido adiposo tem essa enzima, e quando os lisofosfatidilcolinas, né, esse tipo específico de gordura, de lipídio, ele passa ali, né, tá ali passando, atravessando ali o tecido adiposo, permeando ali próximos aos adipócitos, ele vai sofrer a ação dessa enzima, e essa enzima é que vai formar esse LPA, né? E é esse LPA que é produzido
né, esse lipídio produzido pelo tecido adiposo, que vai ter também efeitos metabólicos, tá? Então, aqui mostrando, né, esse espaço extracelular e o espaço aqui, né, intracelular com a presença do adipócito, onde ele mostra esse LPC ser exatamente essa lisofosfatidilcolina, tá? Que está aqui permeando, pode vir originada ou da ação da fosfolipase C, da membrana plasmática, né, onde você tem a formação da fosfolipase A2, onde você quebra e acaba liberando esse conteúdo lipídico, ou mesmo pode ser proveniente da LDL oxidada. E aí essas seriam as fontes, né, para essa lisofosfatidilcolina. E aí esse substrato ele vai sofrer ação ali nos adipócitos dessa autotaxina, e essa autotoxina libera esse LPL, né? Ou, desculpa, LPA. E como eu falei para vocês, esse LPL vai reconhecer, vai se ligar aos receptores específicos dessa LPA, como, por exemplo, esse receptor que eu falei, que é o LPAR, né? Que são específicos para esse substrato. Então, é dessa forma que tem a produção da LPA, que é esse lipídio também produzido pelo tecido adiposo, e que ele se liga a esse receptor que tem das isoformas de 1 a 6, né, que já foi descoberto. Então, o que se tem, né, em relação aos achados da LPA? Os níveis circulantes de LPA aumentam com a obesidade, tá? E se correlacionam com a intolerância à glicose, a resistência à insulina e a inflamação crônica, né? Então, nesse caso, né, esse artigo ele vem mostrando para a gente, como eu falei para vocês, existem várias isoformas desse receptor, de 1 a 6, né, que já foram descobertos, mas todos são receptores, né, são acoplados à proteína G, uma maioria dos receptores de lipídios. Então, vai ocorrer, graças, né, à ativação da sinalização da proteína G, uma cascata, né, de sinalização intracelular, e que está envolvida essa cascata com o quê? Com a inflamação crônica, né? Então, o que tem mostrado é que essa LPA, que é produzida pelo tecido adiposo, ela, em níveis circulantes aumentada, ela tem sido associado exatamente com a intolerância à glicose, com a resistência à insulina e inflamação crônica. Então, esse aumento nos níveis de LPA, ele tem sido observado durante esse período, né, esse estado metabólico da obesidade. Então, a obesidade também pode estar associada, né, a esses níveis alterados da LPA. Então, provavelmente em indivíduos obesos, você tem um aumento da atividade dessa enzima, né, que a gente vê, essa ATX, provocando um aumento da liberação de LPA e, consequentemente, se correlacionando com essa intolerância à glicose, com essa resistência à insulina e essa inflamação crônica, que é característica da obesidade, né? E se vocês observarem essa figura, você vê que a sinalização, ela induz a inflamação crônica, mas induz também ao tráfico, né, dos linfócitos, tem a participação do sistema imune, tem a participação de até mesmo a indução do câncer. Então, o que foi mostrado também é que a participação desse aumento da LPA, ela também está correlacionada com a patogênese de outras doenças inflamatórias crônicas, né? Então, além de induzir a própria obesidade, está associada com esse quadro de aumentar a LPA e todos esses efeitos metabólicos, né, de intolerâncias e resistência à insulina, é que essa LPA também está envolvida na patogênese de outras doenças, né? Ou seja, está com a obesidade instalada, aumenta a LPA, você acaba também, consequentemente, induzindo o aparecimento de outras doenças inflamatórias crônicas, né? Graças também a esse excesso de LPA que provoca essa sinalização via proteína G e induz ainda mais a essa inflamação, ao aparecimento até do câncer, né? Então, você vê que ele tem participação de vários processos envolvendo sobrevivência, proliferação, migração, metabolismo. Então, se você tem um excesso da ativação dessa LPA nas células, você acaba induzindo essa inflamação muito mais proeminente e, consequentemente, você acaba participando na etiologia das doenças inflamatórias. Além dessa questão da inflamação,
dos lipídios, né? Existem também metabólicos, que eu falei para vocês. Então, tem produtos da degradação das purinas, conhecido, né? Como, por exemplo, o próprio ácido úrico. Então, o ácido úrico é bastante conhecido, né? A sua síntese no fígado. A gente já foi descoberto, né, pelos pesquisadores, que também o próprio tecido adiposo consegue produzir o ácido úrico, né? Então, a gente tem síntese do ácido úrico também no tecido adiposo, devido à presença da enzima xantina oxorredutase, tá? E o que tem sido observado é que esses níveis de ácido úrico circulante acaba aumentando a obesidade, a esteatose hepática, diabetes e a doença renal, né? Então, esses níveis aumentados do ácido úrico, esse metabolismo que favorece a produção do ácido úrico, ele tem sido associado a esses distúrbios metabólicos, né? Podendo até futuramente serem futuros marcadores para essas doenças. E o que tem se mostrado também como efeito, né, dessa produção do ácido úrico pelo tecido adiposo é que ele consegue, né, esse produto especificamente pelo tecido adiposo, ativar essa enzima, né, chamada de NADPH oxidase, e essa NOx, né, ou NADPH oxidase, ela tem mostrado seu efeito em que? Em estimular o estresse oxidativo mitocondrial, né? E aí, se você estimula o estresse oxidativo mitocondrial, qual é a consequência disso? Você suprimir a beta-oxidação, você promover a lipogênese de novo, você aumentar, né, a adiposidade, a hipertrofia desses adipócitos, e, consequentemente, você tem um quadro de esteatose hepática, né? Então, quando foi falado, né, no slide anterior, dessa associação dos níveis circulantes de ácido úrico pelo tecido adiposo, tá? E associação com distúrbios metabólicos, como, por exemplo, a esteatose hepática, tem se mostrado que esse mecanismo se dá via ativação do ácido úrico da NADP-oxidase, que aumenta o estresse oxidativo mitocondrial e, consequentemente, leva a vários efeitos metabólicos que induzem o acúmulo ectópico de gordura, conhecido como esteatose hepática, né, no fígado especificamente. Então, se você suprime a oxidação dos ácidos graxos, promove o acúmulo de ácido graxo, né, no fígado e aumenta a capacidade de acúmulo, consequentemente você vai ter um quadro de esteatose hepática, né? Então, tem sim mostrado associação do ácido úrico com a questão da esteatose hepática. Outro metabólito, né, que é a uridina. A uridina, ela foi descoberta, né, o tecido adiposo também como uma importante fonte. Ela também tinha esse conhecimento da presença dela, mas a nível de fígado, na sua produção, né? Mas se sabe que a uridina, produto do metabolismo dos nucleotídeos, né, a nível de uracila, ela é um componente essencial, né, quando a gente pensa em funções celulares necessárias à sobrevivência celular, tá? E também foi descoberto a participação desse metabólito do tecido adiposo na regulação da homeostase energética, vista a sua influência na tolerância à glicose. Então, até chamado já hoje de eixo adipofígado, né? Onde esse eixo adipofígado, né, tecido adiposo produzindo a uridina, esse metabólito, e agindo na tolerância à glicose, como, por exemplo, no tecido hepático, e assim regulando a homeostase energética, né? Então, a uridina tem mostrado que em altas concentrações, ela tem sido associada na obesidade, no jejum, nos exercícios, na ingestão do etanol, glicose e até mesmo da frutose, tá? Enquanto que metabólito especificamente a uridina, ela tem sido reduzida na lipodistrofia e na ingestão de aminoácidos, né? Isso falando sobre os estímulos em relação à secreção da uridina. Mas o que se tem de efeito, né, em relação a esse metabólito? Estudos envolvendo, né, modelos experimentais com camundongos alimentados
com dieta rica em gordura. E também estudos com camundongos, daquela mesma modificação genética que eu falei para vocês, né, que é o OBOB, com deficiência de leptina, tem se mostrado que nesses modelos experimentais, quando administrada a glicose juntamente com a uridina, melhorou a tolerância à glicose, exceto nos modelos dos animais OBOB, né? E o que foi que eles observaram com isso, né? Por que se você administra a uridina e a glicose, você tem a melhora da tolerância à glicose no modelo high fat, mas não tem no modelo que tem a obesidade, mas devido à deficiência à leptina, né? E os estudiosos, né, os pesquisadores, eles sugeriram que provavelmente esse metabólito, a uridina, o efeito dela pode ter juntamente, né, a participação da leptina, né? E é por isso que eles, né, observaram que em modelos de animais com deficiência da leptina, você não tinha o efeito da melhora da tolerância à glicose, mas somente nos camundongos com aumento da dieta rica em gordura, né? Então, eles sugerem que, provavelmente, essa uridina que é produzida, para ela ter o efeito, né, em relação ao metabolismo, como no caso da tolerância à glicose, se dá provavelmente via participação da leptina, né? Existe ali uma participação da leptina, tá? Mas muito mais além desse processo ainda não foi descoberto, né? O que se sabe é que tem essas hipóteses de que há essa participação da leptina para que tenha esse efeito metabólico benéfico da uridina produzida pelo tecido adiposo. Bom, então, por fim, a gente vai conversar um pouco sobre a participação dos RNAs não codificantes do tecido adiposo, né, na modulação da homeostase metabólica. Então, como eu falei para vocês, existem RNAs não codificantes longos, que é chamado desse LNC-RNAs, e também tem os microRNAs. Então, esse conhecimento é bem atual, né, quando a gente pensa em órgão endócrino do tecido adiposo, seja ele marrom ou tecido adiposo branco, né, os RNAs não codificantes, conseguindo modular a questão do metabolismo e, consequentemente, o surgimento das doenças. Então, a diferença entre RNA não codificante e os microRNAs se dá exatamente porque esses LNC-RNAs em termos de composição, né, em tamanho mesmo, tá? Então, RNA não codificante, o que é um RNA não codificante? São aqueles RNAs que não vão codificar proteína, e que a função dele é de regular a transcrição, ou mesmo a proteína, né, o processo de toda a expressão gênica. A diferença do longo para o microRNA é que o longo é aquele RNA que tem acima de 200 nucleotídeos, tá? Já o microRNA não, é um RNA pequeno. Ele chega a ter no máximo 24 nucleotídeos. Tá? Qual a diferença? Esses RNAs não codificantes longos, eles têm essa participação tanto na regulação da transcrição, como também na função proteica. E os microRNAs, eles já têm uma participação mais específica no silenciamento gênico. Ou seja, ele acaba regulando para que aquela proteína ela não seja traduzida, né? Aquela RNA mensageira não seja traduzida em proteína. Então, ele silencia a expressão de um gene. Sendo a principal fonte desses microRNAs que tem sido mostrado o próprio tecido adiposo, né? Então, mostrando esse órgão que antes, né, tinha esse grande conhecimento dele com armazenamento energético, né, na homeostase e no metabolismo devido a isso, né, a sua capacidade também, mas que ele também é um órgão que produz substâncias, né, como a gente viu, proteínas, lipídios, metabólitos e até mesmo RNAs não codificantes, como os microRNAs, que são esses RNAs menores, de até 24 nucleotídeos, que têm a função de silenciar a expressão gene, de suprimir a expressão gênica e dessa forma
eles conseguirem regular a função proteica, tá? Mas tanto o longo como os microRNAs do tecido adiposo, eles conseguem regular quando se fala em homeostase metabólica, tá? Só que esses microRNAs, eles têm uma maior fonte no tecido adiposo e, diferente dos longos, eles têm essa participação mais no silenciamento, na supressão da expressão gene. Especificamente sobre os microRNAs, realmente é o que tem mais estudos, mas também vou mostrar para vocês aqui o que se tem de mais aprofundado em relação a esse tipo, né, de fator produzido pelo tecido adiposo. Então, quando se fala em microRNAs do tecido adiposo, as principais funções já descobertas é o estímulo ou a inibição na diferenciação de adipócitos, tá? E também acaba regulando as funções metabólicas e endócrinas específicas, tá? Então, segundo esse artigo, a gente pode observar que ele representa os microRNAs como esse MIR e vem um número em seguida, tá? MIR 21, por exemplo, é a forma em que o MIR é a forma que é representado o microRNA, tá? Na literatura você observa como MIR. 21 são os vários tipos de microRNAs que já foram descobertos, né? E aí que você pode observar que tem MIR 21, vários números representando os vários microRNAs que se tem já o conhecimento. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que esses microRNAs, eles têm esse envolvimento, né, no estímulo ou na inibição da diferenciação dos adipócitos, né, no processo da adipogênese, que a gente já conversou. E ele vem mostrando que, a depender do tipo de microRNA, ora, esse pré-adipócito, para se formar nesse adipócito maduro, ele pode ser pró-adipogênico, ou seja, estimular essa diferenciação dos adipócitos, ou ora ele pode ser antiadipogênico, ou seja, inibir a diferenciação desses adipócitos, tá? Então, quando eu falo para vocês que a função do microRNA produzido pelo tecido adiposo pode ter essa participação ora estímulo, ora inibição da adipogênese, é exatamente que, a depender do microRNA que vai ser produzido, né, ele vai ter alvos específicos de regulação de fatores transcricionais, e aí, dessa forma, você vai modular para que essa adipogênese ela aconteça, e aí você tem um adipócito maduro, ou não, você vai ter um estímulo, né, de outros microRNAs em que vai desfavorecer essa diferenciação e você não vai gerar esses adipócitos maduros, né? Então, tem diversos microRNAs, né? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês observarem que, ora, eles podem ser, né, realmente, terem alvos de alguns fatores que podem induzir a adipogênese e, ora, não, ele vai ter a participação de microRNAs que vão acabar reduzindo esse efeito adipogênico. Bom, e esses microRNAs, né, produzido ali pelo tecido adiposo, ele vai ter efeito, né, no tecido adiposo próprio, e regular, assim, né, o próprio mecanismo de adipogênese, como eu acabei de comentar com vocês, nesse processo de amadurecimento do adipócito, mas eles também podem ser secretados dos adipócitos, tá, para a circulação, e regular a expressão de tecidos distantes, né, e foi por isso que os microRNAs também são considerados as adipocinas tão bem recentemente, né, descobertas. Então, o que esse artigo vem mostrando para a gente é que, a depender do tecido adiposo, né, seja ele qual for a porção, marrom ou branco, ou o tipo de tecido adiposo branco que tiver sido originado, ele consegue alcançar a corrente sanguínea, tá? E é graças a alcançar essa corrente sanguínea, ele consegue alcançar também tecidos mais distantes, né, desse tecido adiposo, como o fígado, o músculo e até mesmo o osso, e dessa forma conseguir modular, através, né, da ação desses microRNAs, esses tecidos, né? E aqui ele vem mostrando que essa capacidade é sim viável, né, e é sim, já foi descoberta alguns microRNAs, como por exemplo o 99B, que tem essa ação em relação ao estímulo do tecido hepático, né, ele tem essa modulação do tecido hepático, seu metabolismo, mas que existem outros,
e que você pode observar que ainda tem muito a ser desvendado ainda, né, nessa questão dos microRNAs, tem essa participação, sim, no metabolismo, mas nos tecidos distantes, né, como aqui o músculo, o tecido adiposo, ainda tem muito a ser estudado ainda, tá? A ser desvendado. Em relação à obesidade, né, quais são os microRNAs que já se tem na literatura a sua relação com esse distúrbio metabólico, né? Então, a gente pode observar que tem diversos estudos mostrando nesses depósitos diferentes, seja visceral, seja subcutâneo, a depender do depósito, né, ou se é macho, ou se é retirado, né, de fêmeas, enfim. Ele tem observado que determinados microRNAs eles estão upregulated, ou seja, você tem um aumento da participação desses microRNAs e desses daqui listados, você já tem uma menor expressão deles e que isso está associado à presença da obesidade. Então, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo desse autor, ele observou que no tecido adiposo visceral, né, não foi encontrado nenhum microRNA associado com obesidade que esteja aumentado a sua expressão, mas que nesse estudo especificamente no tecido adiposo visceral, ele observou que o microRNA 17,5P e o microRNA 132, ele tem sido associado à obesidade, né, com essa função regulatória do sistema imune, né, e talvez você possa estudar em relação nessa questão do microRNA associado com obesidade, especificamente com esses microRNAs, né. Alguns você pode observar que eles só conseguiram ter acesso nessa análise mostrando que microRNAs estão superexpressos nessas condições da obesidade, né, no tecido adiposo subcutâneo, como por exemplo, tanto em machos como em fêmeas, como também os que estão downregulated, né, ou seja, em menor expressão, mas que as funções ainda não foram estabelecidas, né, nos adiposos. Então, a depender do tipo de tecido adiposo que foi estudado, né, se foi em macho, se foi em fêmea, você tem uma modificação de quais microRNAs que estão ali envolvidos, mais expressos ou menos expressos em relação à obesidade. Né? Mas o que a gente pode tirar daqui é que vocês possam, né, ter essa visão de que existem vários microRNAs que estão envolvidos com obesidade, né? E aí, a depender do tipo de tecido que você quer estudar especificamente, aí você pode direcionar para qual microRNA você tem interesse em estudar, para entender melhor esse mecanismo e futuramente desenvolver alguma droga, algum alvo terapêutico, né? Uma terapia mesmo, de fato, para alguma doença metabólica envolvida, no caso, como a obesidade. Então, os microRNAs, ele vem falando que, direto ou indiretamente, eles influenciam a expressão e secreção de proteínas inflamatórias, tá? Amplificando ainda mais o estado de inflamação crônica na obesidade. Então, é interessante observar que um dos mecanismos de ação que ele vem propondo em relação ao microRNA e alterado, tá? Associado com obesidade, é que eles atuam juntamente com fatores transcricionais, aumentando ainda mais a expressão das proteínas inflamatórias e a secreção delas, né? E aí, dessa forma, os microRNA, junto com esses fatores, na obesidade, eles amplificam essa inflamação. Então, mais uma vez, mostrando a atuação de outros fatores que, na obesidade, amplificam ainda mais esse estado inflamado da obesidade, né? Essa inflamação crônica, que é bem característica. Aqui, em relação aos microRNAs e a obesidade, né, mostrando para vocês que a gente tem essa relação, né, da obesidade, dos microRNAs, quando se pensa obesidade associada aos seus distúrbios, né? Então, a obesidade a gente vê, né, acabei de falar que a obesidade ela tem essa relação com os microRNAs que estão alterados, né? Mas também foi descoberto que a obesidade ela tem associação com outros distúrbios metabólicos, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, distúrbios a nível de células de função célula beta-pancreáticas, diabetes tipo 2, enfim, outros distúrbios metabólicos, e que essa associação já foram descobertos também microRNAs que estão envolvidos em cada alteração dessa.
Então, você pega, por exemplo, a obesidade induzindo a inflamação, você tem uma lista de microRNAs que estão envolvidos nessa cascata que impulsiona a inflamação nesse estado da obesidade. Existe também uma outra lista já descoberta de microRNAs que estão envolvidos no indivíduo obeso com o desenvolvimento da doença cardiovascular, né? A resistência à insulina, da mesma forma, né, existe uma relação que está envolvida com esse desenvolvimento na obesidade, assim como a função da célula beta-pancreática e o desenvolvimento do diabetes tipo 2, né? Então, existem, sim, vários microRNAs que foram descobertos e são secretados pelo tecido adiposo. Então, você vê a complexidade que se tem por trás dos estudos microRNAs envolvendo, né, a homeostase energética, mas o que já se tem é uma lista, né, de possíveis microRNAs que estão associados a esses distúrbios que vão surgir, né, como facilitadores, para a gente poder estudar e entender um pouco melhor como está acontecendo essa relação da obesidade com os microRNAs modulando, né, essa questão do aparecimento dos distúrbios metabólicos associados à diabetes, às doenças cardiovasculares, enfim, a todos os distúrbios aqui mostrados nessa figura, né? Então, se você tem uma lista para cada um deles, é mais fácil você nortear, né, os estudos que queiram, né, desenvolver terapias envolvendo melhora, né, das desordens metabólicas cardiovasculares, da obesidade, ou se você quiser melhorar os distúrbios associados ao diabetes, da obesidade, você estudaria específicos microRNAs. Então, isso já serviu, né, esses estudos já serviu para nortear os pesquisadores para cada vez mais aprofundarem, né, e aí daqui a alguns anos a gente realmente já ter especificamente, dizer, olha, para a obesidade a gente tem como marcador principalmente esse microRNA que tem efeito benéfico na inflamação, né, ou no diabetes, esse microRNA especificamente tem demonstrado estudos, né, com que a modulação dele, você conseguiria reverter a situação, né, então, é nesse sentido que os estudos microRNAs ainda estão se desenvolvendo. Bom, então, o que eu queria passar para vocês, né, diante de tudo que a gente conversou, né, seja proteína, lipídio, metabólito e até mesmo os RNAs não codificantes, eu queria realmente deixar de mensagem para vocês, apesar de toda essa complexidade, né, desse apanhado e riqueza de fatores que a gente pode observar que esse tecido adiposo é capaz de produzir, né, e, além de produzir isso, lembrar que é importante porque a produção desses fatores e a participação dele no metabolismo energético se dá com um crosstalk nessa comunicação com outros tecidos, e que isso se dá graças a esses fatores que eu acabei de conversar com vocês, né, lipídios, proteínas, metabólitos e microRNAs, é que você consegue que essas funções da homeostase energética, elas aconteçam de fato, né, que esse tecido adiposo, ele tem esse efeito na homeostase graças à produção dessas substâncias e a ação delas nos tecidos periféricos, tá? Então, a gente viu, né, desde o tecido lá nas aulas de trato gastrointestinal, a participação do tecido adiposo influenciando no cérebro o apetite, a saciedade, o gasto energético e a atividade, né, energética como um todo. A gente viu também que esses fatores, né, a depender especificamente, né, e não vou citar cada um deles, mas a gente viu que determinados fatores, eles têm também efeito na pressão arterial, na função vascular, né, então tem essa associação deles com a saúde cardiovascular. Existem também outros fatores, né, que têm esse efeito na sensibilidade à insulina, no acúmulo de lipídio, na secreção até mesmo de citocinas hepáticas, que aqui eu não trouxe para vocês, mas que seria uma aula só sobre tecido hepático, mas também tem influência na secreção de citocinas que são produzidas pelo tecido hepático. Metabolismo dos lipídios, então, tudo envolvendo nessa questão do metabolismo do tecido hepático, que também acaba corroborando com a homeostase energética. O pâncreas, né, a gente tem também estudos achados mostrando o efeito desses fatores do tecido adiposo na secreção da insulina, secreção do glucagon e na própria sensibilidade a esse hormônio, né? No músculo esquelético, também influenciando a sensibilidade à insulina,
a liberação de também citocinas produzida pelo próprio músculo, como miocinas, que também a gente não deteve isso aqui, mas existem essas substâncias que têm também o estímulo à secreção, graças a esses fatores, e o acúmulo de lipídio no músculo esquelético, e por fim, né, também mostrando a questão dessa atuação desses fatores também a nível de trato gastrointestinal, onde você tem um estímulo da secreção, como, por exemplo, das incretinas, né, como a GLP-1. Então, a gente pode observar que, se a gente pensar no tecido adiposo atuando, né, de forma fisiologicamente normal, em que ele nem esteja em excesso, e ele nem esteja em deficiência, você vai ter ali a participação de vários fatores, né, vários deles, com atuação em vários tecidos periféricos ou até mesmo no próprio tecido adiposo, e que pode, assim, favorecer a homeostase energética como um todo. Né? A gente viu que mobiliza lipídios, mobiliza carboidratos, tem ação cardiovascular, enfim. Mas, o que acontece é que, quando você tem esse tecido adiposo disfuncional, aí sim, você tem uma situação do excesso, como na obesidade, ou uma deficiência, o que vai acontecer? Esses fatores que antes, né, estariam favorecendo a manutenção dessa homeostase, e até mesmo o estado de saúde desse indivíduo, vai estar prejudicado, né? E é por causa disso, né, dessas alterações que acontecem na disfunção do tecido adiposo, né, devido a essa disfunção leva a esse prejuízo dessas secreções e a atuação desses fatores que são secretados pelo tecido adiposo, é que você tem o advento dos distúrbios metabólicos, né? Então, por mais que você tenha toda essa complexidade de fatores, o que eu queria que vocês saíssem daqui da aula entendendo é que eles têm, sim, vários efeitos metabólicos favoráveis para a manutenção da homeostase energética, mas se você tiver uma disfunção do tecido adiposo, né, ocasionada ou por excesso ou pela diminuição, você leva à alteração desses fatores, seja reduzindo alguns que têm efeitos benéficos, seja aumentando alguns que têm efeitos não favoráveis ao metabolismo energético, né? E assim você levar à indução dos distúrbios metabólicos. Né? Então, o que eu queria finalizar para vocês é que, se a gente pensar no balanço energético positivo crônico, né, em que você tem um indivíduo que sempre está tendo um excesso de calorias, você consome mais do que gasta, isso leva a função, uma disfunção, né, que a gente chama de tecido adiposo. E o que isso está associado? Você tem uma hipertrofia dos adipócitos, você tem um adipócito mais inflamado, e você tem uma deposição de gordura ectópica em outros tecidos, né? E são efeitos que são associados à disfunção do tecido adiposo. E devido a essa característica, você tem toda essa alteração das adipocinas, né? Como eu falei para vocês, o padrão dela está alterado. O que era para ele secretar em certa quantidade, ela vai começar a secretar muito mais, e isso vai levar a alguns distúrbios. Ou não, as adipocinas que eram para ser secretadas vão ser diminuídas, e isso também vai gerar outros distúrbios metabólicos, né? E é a partir desse conhecimento, hoje, é que eu queria que vocês entendessem essa relação da importância e toda essa complexidade do tecido adiposo como um órgão endócrino na questão da sua homeostase energética. E que, se caso isso esteja abalado, você tem, né, aumenta a propensão desse indivíduo surgir as doenças metabólicas, né, e todas as doenças que a gente conhece muito bem, que está associada a esse distúrbio alterado das adipocinas, obesidade, doenças cardíacas, aterosclerose, diabetes, câncer, entre outras. Tá, pessoal?